Olá, diário. Meu nome é Pedro e esta história foi contada pelo meu avô Francisco há muitos anos. Ele era um homem do campo e trabalhou durante décadas em plantações e no cuidado de gado em diversas fazendas na região de Sarasa, no estado de Guárico, na Venezuela. E foi por volta de 72 que ele viveu uma das experiências mais horrendas e inexplicáveis de toda a sua vida. Tudo começou quando Francisco aceitou tomar conta da fazenda de um senhor bastante tranquilo, que havia conhecido por intermédio de seu pai, meu bisavô. Eles se conheciam havia pouco tempo, mas meu avô já havia percebido que aquele homem, a quem chamarei de Venâncio, possuía uma energia estranha, como se pudesse desmaiar ou adormecer a qualquer momento. Por outro lado, meu avô dizia que Venâncio era extremamente elegante, apesar de trabalhar no campo. Vestia sempre um terno branco impecavelmente passado e estava constantemente sorrindo. Voltando ao trabalho que meu avô deveria realizar, Venâncio pediu que ele cuidasse da fazenda por uma semana, pois viajaria para resolver alguns negócios em Valência. Ofereceu uma remuneração bastante generosa para aquele período e disse que Francisco poderia fazer o que quisesse. Falou para meu avô utilizar tudo o que houvesse na propriedade, desde que a mantivesse segura e impedisse que os vizinhos deixassem o gado invadir os terrenos. Segundo disse, ele já havia enfrentado vários problemas por causa disso. O trabalho parecia simples. Porém, pouco antes de partir, o Sr. Venâncio disse algo que definiria o tom da semana seguinte. Comentou que havia se esquecido de mencionar uma coisa. Meu avô poderia ir a qualquer lugar da fazenda, exceto a capela que ficava ao lado do estábulo. Pediu que não abrisse a porta e que, se possível, esquecesse completamente a existência da capela. Meu avô respondeu que tudo bem. Ele nunca foi um homem curioso, e se lhe pediam para esquecer a capela, era exatamente isso que faria. Venâncio foi embora, e Francisco ficou responsável por aquela bela propriedade. Na região havia plantas de todos os tipos e uma enorme quantidade de gado. Os trabalhadores chegavam de madrugada para cuidar dos animais e iam embora ao final da tarde. Ao longe, Francisco podia ver um cercado onde permanecia um enorme touro manso. Meu avô contou que perguntou ao capataz por que ninguém trabalhava com aquele animal. O homem explicou que o touro era como um mascote do senhor Venâncio e que eles só tinham permissão para lhe dar água e comida enquanto o proprietário estivesse ausente. Francisco percebeu que o curral e o estábulo onde o touro dormia ficavam justamente ao lado da capela que Venâncio havia mandado esquecer, mas não associou uma coisa à outra. Nos primeiros dias, tudo pareceu tranquilo. Durante as manhãs, ajudava no que podia pela casa e descansava um pouco. À noite percorria a propriedade em sua velha caminhonete até aproximadamente 1 da manhã, certificando-se de que ninguém invadisse o terreno. Mas na terceira noite algo chamou sua atenção. O touro tinha um comportamento excessivamente tranquilo e disciplinado para um animal daquele porte. Todas as noites ele entrava sozinho no estábulo, não demonstrava agressividade quando Francisco passava por perto, e mesmo quando meu avô rodeava o cercado algumas vezes, o animal não reagia. Apenas o observava atentamente até que ele fosse embora. Meu avô pensou que talvez Venâncio tivesse treinado muito bem o touro e continuou seu caminho. Porém, ao passar pela capela, ouviu um pequeno ruído vindo de dentro. Achando que era apenas impressão sua, seguiu até a casa. Por volta das 2 da manhã, preparou algo para comer, sentou-se em uma velha cadeira de balanço e ligou o rádio. Começou a tocar uma música de que gostava. Aproveitou para tomar um gole de aguardente enquanto observava os campos ao longe. Foi então que algo pareceu estranho. Uma brisa gelada o fez estremecer, a ponto de precisar entrar em casa para vestir algo mais quente. Meu avô faz questão de esclarecer que aquilo era extremamente incomum, porque em Sarasa faz calor quase o ano inteiro, inclusive durante a noite. Mesmo assim, não deu muita importância.
Quando voltou para fora, ouviu um dos cavalos usados diariamente pelos trabalhadores relinchando furiosamente. Correu até o estábulo para verificar o que estava acontecendo. Ele havia permanecido quase 1 hora observando os campos e os estábulos e não havia visto nada que pudesse justificar aquele comportamento. Porém, ao chegar, encontrou o cavalo completamente descontrolado, apavorado e empurrando a porta, como se tentasse fugir desesperadamente. O animal estava tão agitado que acabou quebrando a tranca e disparou em corrida. Meu avô o seguiu, pensando no trabalho que teria para recuperá-lo depois. Mas, para sua surpresa, o cavalo não correu em direção à escuridão dos campos. Correu diretamente para a capela. Francisco tentou alcançá-lo e acalmá-lo, mas o cavalo começou a dar coices na porta da capela. Somente depois de conseguir laçá-lo e controlá-lo é que o animal finalmente se acalmou. Então ele o levou de volta ao estábulo. Sem entender o que havia acontecido, Francisco foi dormir. No dia seguinte, tentou manter sua rotina normalmente. No entanto, algo lhe chamou a atenção. Ao passar novamente pelo touro, percebeu que a porta da capela continuava intacta, apesar de ter recebido 6 ou 7 coices violentos durante a noite anterior. Foi nesse momento que meu avô confessou ter sentido algo raro para ele. Curiosidade. Queria examinar aquela porta e descobrir de que material era feita para suportar tamanho castigo. Mas se conteve e continuou suas tarefas. Naquela noite, após fazer a ronda por toda a fazenda, sentou-se do lado de fora da casa para observar as estrelas enquanto escutava o rádio. Eram 3 da manhã, e ele já pensava em se deitar quando novamente a mesma brisa estranha atingiu seu peito, fazendo-o tremer de frio. Antes mesmo que pudesse se levantar, as galinhas começaram a cacarejar desesperadamente. Francisco correu para verificar o galinheiro, imaginando que um gato do mato tivesse entrado no cercado. Mas encontrou uma cena ainda mais estranha. Todas as galinhas haviam saído do galinheiro, apesar de ele estar perfeitamente fechado. E todas haviam seguido diretamente para a porta da capela, amontoavam-se diante dela sem qualquer ordem, esmagando umas às outras. Algumas morreram no tumulto, espalhando sangue por toda parte. Meu avô tentou afastá-las, mas elas só se acalmaram quando ele tocou na porta da capela. Somente então conseguiu conduzi-las de volta ao galinheiro. A essa altura, Francisco já estava bastante nervoso. Fez o sinal da cruz enquanto recolhia as galinhas mortas. Queria apenas dormir, mas a noite estava longe de terminar. Enquanto apanhava a última galinha, sentiu um olhar pesado sobre si. O touro o observava de dentro do curral, quase confundindo-se com a escuridão. De repente, o animal saltou a cerca e correu em sua direção. Segundo meu avô, o medo foi tão intenso que sua reação imediata foi forçar a porta da capela e entrar nela para evitar ser atingido. O touro permaneceu do lado de fora, mas assim que entrou na capela, um odor pútrido e insuportável quase o deixou sem ar. Quando ergueu os olhos para o teto, viu algo que jamais esqueceria. No ponto mais alto da construção, pendendo de uma viga, havia um par de pernas usando sapatos sociais. Meu avô jurava que era Venâncio. Seu corpo estava coberto de teias de aranha, e o terno branco que costumava usar encontrava-se sujo de terra e completamente deteriorado. Meu avô não suportou mais. Saiu correndo da capela, abandonou a fazenda, pegou seus pertences e entrou na caminhonete decidido a nunca mais voltar lá. Venâncio jamais entrou em contato para reclamar ou perguntar por que ele havia abandonado o trabalho. No entanto, alguns dias depois, meu avô recebeu pelo correio o cheque correspondente às noites em que havia trabalhado na fazenda. Bom, esse é o relato que tenho para vocês, comunidade. Um forte abraço aqui da Venezuela.
Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Nivalda, e isso aconteceu há vários anos, quando um dos meus primos mais próximos faleceu. Ele morava em um sítio não muito longe da nossa vila. Como costuma acontecer nesses lugares, as pessoas começaram a ajudar desde cedo. No interiorzão, ninguém deixa uma família sozinha quando ela está passando por uma perda. Alguns chegam com café, outros levam pão. Também há aqueles que ajudam a arrumar as cadeiras, acender velas ou preparar comida para quem está acompanhando o velório. Naquela noite lembro que até levaram uma banda. Na região era comum tocar música para se despedir do falecido. Não era uma festa, mas sim uma forma de apoiar a família e manter as pessoas acordadas durante a noite. Eu fui com meu marido. Ele ficou conversando em um canto com vários amigos e conhecidos. Na verdade, as mulheres circulavam mais dentro da casa. Também cuidavam das crianças, da comida e de qualquer coisa que fosse necessária. Os homens acompanhavam de outra forma. Alguns permaneciam perto do corpo, enquanto outros saíam para o quintal e se afastavam um pouco para conversar. Várias pessoas foram se acomodando em diferentes partes da propriedade. Algumas ficaram sentadas perto do curral, outras permaneceram não muito longe da entrada. Muita gente acompanhou o velório até a meia-noite, mas depois começou a ir embora aos poucos. Embora o sítio não fosse tão distante, muitos tinham medo de dirigir naquele horário. As estradas eram mal iluminadas, e além disso a insegurança já começava a preocupar bastante as pessoas. Meu filho passou boa parte da noite brincando. Ele tinha cerca de 5 anos e ficava correndo atrás das outras crianças. Por volta das 11 horas, caiu no sono. O encontrei dormindo em uma cadeira com a cabeça tombada para o lado e os pés pendurados. O peguei nos braços e o levei para o quarto onde estavam acomodando as crianças. Coloquei ele em uma das camas e fechei a porta para que o barulho não entrasse tanto. Mais tarde começamos a limpar. Quase todos já tinham comido pão e tomado café. Como tudo era servido em copos e pratos descartáveis, o quintal ficou cheio de lixo. Peguei um saco preto e comecei a recolher tudo. Caminhava entre as cadeiras de plástico juntando copos, guardanapos e pratos usados. Havia uma área onde horas antes vários homens estavam conversando. Naquele momento, porém, eles já tinham ido embora. Aproximei-me dali com o saco preto na mão. O local não ficava muito longe de algumas árvores grandes. Havia uma árvore mais alta do que as demais, e ao redor dela cresciam outras um pouco menores, mas igualmente frondosas. Seus galhos bloqueavam boa parte da luz que vinha da casa. Me agachei para recolher os pratos descartáveis e fui colocando tudo dentro do saco junto com os copos e guardanapos. Devia ser por volta das 2 da manhã. Eu já estava cansada, mas faltava pouco para terminar. A casa ainda estava cheia de gente. Era possível ouvir murmúrios, passos e alguma voz baixa rezando. Eu estava abaixada quando ouvi algo se mexer entre a vegetação. Levantei os olhos imediatamente. Olhei em direção às árvores e consegui notar um movimento baixo, quase rente aos galhos. Parecia a cabeça de uma criança. Não a vi por completo, apenas distingui uma pequena forma se movendo na escuridão. Foi muito rápido. Não parecia estar correndo. Em vez disso, deslocou-se de um ponto para outro, como se os galhos não permitissem vê-la direito. A luz da casa quase não alcançava aquela área. Tudo era iluminado muito mais pela lua do que pelas lâmpadas do quintal. Fiquei parada segurando o saco em uma das mãos, olhando para o mato sem entender o que uma criança estaria fazendo acordada àquela hora. Então percebi que era o meu filho. Isso imediatamente chamou minha atenção. Consegui distinguir seu cabelo preto e a roupa com a qual eu o havia colocado para dormir. Ele usava a mesma camisa branca daquela noite. O chamei pelo nome.
Ele virou a cabeça e olhou para mim do meio da vegetação. Por um instante, notei um leve brilho em seus olhos. Foi algo muito rápido, de talvez 1 ou 2 segundos. Ele ficou me observando por alguns momentos e depois começou a entrar ainda mais entre os galhos. Eu o repreendi dali mesmo e perguntei o que estava fazendo acordado àquela hora. Ele respondeu que estava me procurando. Sua voz soava baixa, como a de alguém que tinha acabado de acordar. Pensei que talvez alguma tia tivesse dito a ele que eu estava naquela parte da propriedade. Ainda assim, fiquei irritada, porque aquele não era um lugar para uma criança andar sozinha. Me aproximei para pegá-lo pela mão, mas o menino sorriu e se enfiou ainda mais entre as árvores. Tentei segui-lo. Comecei a ficar nervosa, porque naquela região podia haver cobras ou escorpiões. Era uma área de mata e à noite mal se enxergava onde se estava pisando. Deixei o saco preto de lado e fui atrás dele. Queria alcançá-lo rapidamente para levá-lo de volta para a casa. Juro para vocês que parecia exatamente o meu filho. Apesar da pouca luz, eu conseguia distinguir seus traços. Também reconhecia sua maneira de se mover. Ele caminhava olhando para mim e sorrindo. Ao mesmo tempo soltava uma risadinha baixa, como se estivesse se divertindo porque eu não conseguia alcançá-lo. No começo isso nem me pareceu tão estranho. Às vezes brincávamos assim lá em casa. Eu tentava pegá-lo e ele ria quando conseguia escapar. Avançamos alguns metros. A verdade é que eu não percebi o quanto tinha me afastado das cadeiras. Só sei que quando finalmente consegui alcançá-lo, o abracei e tentei levantá-lo, mas não consegui. Essa foi a primeira coisa que me inquietou. Meu filho tinha um peso normal para a idade. Eu conseguia carregá-lo sem dificuldade quando ele adormecia. Porém, daquela vez ele parecia pesado demais. Além disso, seu corpo estava extremamente frio. Toquei seu rosto com uma das mãos. Sua pele estava gelada e tinha uma sensação estranha. Então ele ficou completamente imóvel. Seu rostinho estava voltado para mim, enquanto eu permanecia agachada tentando levantá-lo. Foi nesse momento que percebi seus olhos. Ele prestava atenção demais em meu rosto. Sorri um pouco nervosa e perguntei como tinha conseguido sair da casa. Ele não respondeu, apenas continuou me encarando. De repente espirrou. Um líquido escuro saiu de seu nariz e atingiu parte do meu peito e dos meus braços. Estava quente. Não queimava, mas contrastava de forma absurda com o frio da pele dele. Recuei um pouco. Tentei me limpar com a mão, porque senti nojo e também fiquei confusa. Quando abaixei os olhos, percebi que ele continuava me observando. Estava rígido. Mais uma vez, seus olhos brilharam por um instante. Segurei sua mão com mais força. Já irritada, disse que iríamos voltar para casa. Então ele fez um som estranho com a boca. Era baixo e esquisito. Até hoje eu o descreveria como um rosnado, parecido com o som de um cachorro irritado. Naquele instante senti que havia algo muito errado. Foi então que vi um brilho entre a vegetação. Estava a alguns metros atrás do menino. Parecia um rosto ou talvez uma pessoa agachada. Era difícil distinguir porque tudo estava muito escuro. Mesmo assim, consegui perceber alguns ombros se destacando entre os galhos. Também vi algo no topo da cabeça daquela coisa. Pareciam orelhas, embora, para ser sincera, também pudessem ser chifres. O mais estranho era o tamanho. Mesmo agachada, aquela figura parecia alta demais. Percebi isso porque ela se moveu levemente. Foi como se estivesse ajustando o corpo para saltar ou se lançar sobre mim. Foi nesse momento que senti medo de verdade. Agarrei meu filho pela mão e tentei puxá-lo de volta para a casa, mas ele não se moveu. Permaneceu imóvel, como se os pés estivessem presos ao chão. Então senti que ele estava apertando minha mão.
Não era o aperto de uma criança assustada, era uma força absurda, tão forte que me causou dor imediatamente. Puxei minha mão de volta. Foi difícil, mas consegui me soltar. O menino continuou me encarando. Juro que parecia atravessar minha alma com o olhar. Seu rosto permanecia erguido em minha direção. Sua expressão já não parecia inocente. Então notei algo em sua mandíbula. Ela se moveu de uma maneira estranha, como se estivesse fora do lugar. Cheguei até a ouvir um estalo seco. Parecia que algo havia se quebrado dentro dela. Meu coração disparou. Uma sensação horrível tomou conta de todo o meu corpo. Parecia que a parte branca dos seus olhos estava saindo do rosto. Olhei para trás dele. Aquela coisa entre as árvores parecia estar se levantando. Foi aí que meu corpo finalmente reagiu. Eu me sentia mal, como se uma parte de mim já estivesse correndo, enquanto minhas pernas demoravam para obedecer. Então disparei em direção à casa. Durante todo o caminho senti uma sensação terrível nos ombros. Era como se aquilo estivesse vindo atrás de mim, embora eu não tivesse coragem de olhar para trás. Ouvi novamente o rosnado, mas dessa vez ele veio de cima, entre as árvores. Não sei explicar direito. Já não parecia vir do chão. Era como se aquela coisa tivesse subido ou como se sua voz estivesse descendo dos galhos. A distância entre as árvores e a casa era de apenas alguns metros, mas naquela noite pareceu interminável. Felizmente, uma tia estava perto do tanque e me viu chegando. Gritei para chamar sua atenção. Eu estava extremamente agitada. Mesmo assim, não queria causar um escândalo no meio do velório. Apenas consegui dizer que tinha visto algo entre as árvores. Minha tia perguntou o que era. Eu nem sabia como explicar. Ainda tinha aquele líquido preto no peito. Falei sobre as orelhas. Também contei que parecia alguém muito alto, embora estivesse agachado entre o mato. Não perdi mais tempo. Entrei correndo na casa para verificar se meu filho continuava dormindo. Eu tinha pavor de não encontrá-lo na cama. Abri a porta do quarto e acendi a luz. Meu filho estava dormindo tranquilamente, como se jamais tivesse saído dali. Senti o coração quase saltar do peito. Precisei sair pelos fundos junto com minha tia para me recompor. Pouco depois, meu marido chegou e me encontrou completamente abalada. Perguntou o que havia acontecido. Tentei explicar, mas as palavras saíam entrecortadas. Contei que tinha visto nosso filho do lado de fora. Afirmei que era idêntico a ele. Tinha a mesma roupa, o mesmo rosto e até o mesmo jeito de andar. Meu marido ficou em silêncio. Primeiro pensou que talvez o cansaço tivesse me confundido. Mas minha tia também estava inquieta. Passamos a noite inteira naquele sítio. Eu estava com medo demais para pegar a estrada. Meu marido tinha compromissos logo cedo, mas mesmo assim pedi que não descêssemos a mata no escuro. Minha mente não conseguia compreender o que eu havia visto. Preferi ficar ali do que entrar na caminhonete e percorrer aquelas estradas durante a noite. Dias depois, conversei com uma prima da família. Ela me confessou que meu primo acreditava em coisas sombrias. Não falou isso para difamá-lo, mas porque realmente tinha medo. Segundo ela, talvez a morte dele tivesse despertado algo na propriedade. Algo que já rondava aquele lugar muito antes de sua partida. A verdade é que eu já sabia que coisas estranhas aconteciam naquele sítio. Alguns parentes contavam que, de repente, ventiladores desligavam sozinhos sem motivo algum. Outros ouviam passos no telhado durante a madrugada. Eu também sabia que meu primo seguia crenças diferentes. Isso não era tão incomum naquela região. Em várias áreas ao redor existem pessoas que acreditam em forças diferentes daquelas ensinadas pela igreja. Alguns falam disso abertamente, outros preferem esconder. Mas, depois de conversar com minha prima, nós duas chegamos à mesma conclusão.
Talvez a morte do meu primo tivesse atraído seres sombrios. Sinceramente, não sei o que vi naquela noite. Foram talvez 5 minutos entre a vegetação, mas bastaram para que eu passasse semanas vivendo com medo. Até hoje me aterroriza pensar que possam existir criaturas capazes de assumir a aparência daqueles que amamos. Passei a maior parte da minha vida sozinho. Isso não é uma crítica à minha família, nem aos relacionamentos que tive no passado. A verdade é que eu sempre me senti melhor quando estava sozinho. Sempre que começava a namorar alguém, acabava terminando o relacionamento antes que ele se tornasse sério demais. E isso também não é uma história para despertar pena. Sempre gostei que fosse assim. Por poder focar apenas em mim mesmo, consegui construir minha empresa e alcançar o sucesso. Meu trabalho me permite viajar pelo mundo inteiro e conhecer pessoas de todas as origens e estilos de vida. Basicamente, sou uma espécie de designer de interiores. Eu me reúno com clientes, converso sobre maneiras de decorar ambientes e os ajudo a transformar suas ideias em realidade. Hoje estou na casa dos 30 anos e pela primeira vez na vida tenho um colega de quarto. No ano passado, algo aconteceu comigo e desde então nunca mais quis ficar sozinho em casa. E é por isso. Anos de muito trabalho me permitiram economizar dinheiro e comprar a casa dos meus sonhos. Eu havia me mudado para ela 6 meses antes dos acontecimentos desta história. Nessa fase da empresa, eu já tinha a sorte de poder escolher com quais clientes queria trabalhar. Por causa da grande procura, infelizmente eu precisava recusar muitas pessoas. Mesmo com o sucesso da empresa, eu continuava trabalhando o tempo todo, inclusive quando estava em casa. A menos que estivesse em alguma reunião presencial, fazia praticamente todo o meu trabalho no escritório que tinha dentro de casa. Alguns meses depois da mudança, comecei a ouvir um barulho estranho enquanto trabalhava. Eu não o escutava o tempo todo, apenas de vez em quando. Era um som de arrastar alguma coisa. Eu sei que isso parece vago, mas era exatamente assim que soava. Imagine o som de alguém empurrando uma caixa em um cômodo ao lado. Era algo parecido. O ruído sempre durava pouco, mas era alto o suficiente para quebrar minha concentração. Nas primeiras vezes em que ouvi aquilo, simplesmente ignorei e voltei ao trabalho. Mas quando começou a acontecer com certa frequência, não consegui mais fingir que não existia. Certa tarde, ao ouvir novamente aquele som estranho, parei de trabalhar e subi para investigar. Lembro de ficar completamente imóvel, tentando captar qualquer outro ruído. Mas nunca havia nada. Era apenas eu parado ali. Comecei a sentir que estava enlouquecendo. Eu ouvia o barulho, interrompia tudo o que estava fazendo e saía correndo pela casa. Depois de me convencer de que não havia ninguém andando pelo andar de cima, concluí que só poderiam ser ratos que haviam entrado na estrutura da casa. Quando eu era criança, vários entraram no telhado da casa dos meus pais e me deixavam acordado a noite inteira. Quem já passou por isso sabe o quanto é irritante. Não apenas pelo barulho que fazem correndo de um lado para o outro, mas também pelos danos que podem causar. Depois que tive essa revelação sobre ratos, minha mente ficou tranquila por algum tempo. Pensei que resolveria o problema quando tivesse um tempo livre. O barulho continuou por mais alguns dias. Toda vez que eu o ouvia, escrevia mais um lembrete para ligar para alguém que pudesse resolver o problema. Mas eu tinha tantas outras coisas para fazer que aquilo era a menor das minhas preocupações. Algumas noites depois, trabalhei muito mais tarde do que o habitual. Só saí do computador e fui para a cama depois das 2 da manhã. Enquanto estava deitado tentando dormir, ouvi novamente o som de algo sendo arrastado.
Foi a primeira vez que escutei aquilo durante a noite. Tentei ignorar e voltar a dormir, mas aquele som era diferente do que eu costumava ouvir enquanto trabalhava no escritório. Normalmente eu escutava um único arrastar rápido e depois silêncio. Dessa vez parecia um movimento contínuo. Aquilo me irritou tanto que me levantei, subi na cama e tentei ouvir através do teto. O som parou, mas então ouvi algo muito pior. Eu juro que escutei uma respiração. Só de pensar nisso já parecia absurdo. Então me lembrei de que minha casa tinha um pequeno sótão de acesso, um espaço estreito usado apenas para manutenção. Era tão pequeno e tão difícil de acessar que eu nunca guardava nada lá. Foi então que percebi algo. Esse espaço ficava exatamente acima do meu quarto. Fiquei assustado. Se realmente havia uma respiração vindo dali, eu não queria nem imaginar o que aquilo significava. Mesmo assustado no fundo, ainda acreditava que estava lidando com ratos. Criei coragem para pelo menos verificar o local. No teto havia uma corda que liberava uma escada retrátil para acessar o sótão. Normalmente essa corda ficava presa ao lado da porta. Como eu não sou muito alto, precisei pegar uma cadeira para alcançá-la. Comecei a puxar a corda com força, achando que o mecanismo estivesse emperrado. Finalmente a escotilha se abriu. Subi lentamente pela escada. Tudo o que fiz foi colocar a cabeça para dentro e dar uma rápida olhada. Só percebi o quanto estava assustado quando já estava lá em cima. O lugar estava completamente escuro. Não vi nada além de 2 grandes vigas, uma de cada lado do espaço. Depois daquela rápida inspeção, fechei a escotilha. Eu estava começando a assustar a mim mesmo. Fui para a sala e liguei a televisão. Não conseguia dormir. Tudo o que eu conseguia pensar era na possibilidade de alguém estar escondido lá em cima, atrás de uma daquelas vigas. Pelo menos com a TV ligada, eu conseguia distrair a mente. Depois de algum tempo, comecei a cochilar. Enquanto alternava entre o sono e prestar atenção, pensei ter ouvido o rangido de uma porta se abrindo. O som foi tão nítido que me despertou imediatamente. Saltei do sofá e observei a sala inteira. Para falar bem a verdade, no começo não vi nem ouvi nada. Dei alguns passos e fui até a cozinha. Ainda assim, tudo parecia normal. Saí da cozinha e fui para o corredor. No fim daquele longo corredor ficava meu escritório. Como estava completamente escuro, acendi a luz. Metade de mim esperava encontrar alguém parado no final do corredor quando a luz se acendesse. Eu estava extremamente nervoso naquele momento. Continuei caminhando devagar até o escritório. Mais uma vez, tudo parecia normal. Depois de terminar minha busca no andar de baixo, subi lentamente as escadas. Foi então que percebi algo. A corda da escotilha estava pendurada e o mais assustador é que parecia estar balançando levemente. Pensei que talvez fosse apenas minha imaginação. Eu tinha certeza de que havia prendido aquela corda quando fechei o acesso mais cedo. Mas por causa do medo que senti quando subi lá, considerei a possibilidade de ter esquecido a corda solta. Era improvável, mas possível. Enquanto caminhava pelo corredor, percebi que a porta do meu quarto estava quase totalmente fechada. Eu sempre a deixava completamente aberta. Quando segurei a maçaneta para abri-la, a porta emitiu um rangido alto. Fiquei paralisado de medo. Era exatamente aquele som que eu havia ouvido enquanto cochilava na sala. O que eu não conseguia entender era o motivo. Acendi a luz do quarto. Tudo parecia exatamente como eu havia deixado. Quando estava prestes a sair, notei algo no chão. Ao lado da cama havia um pequeno monte de terra. Me aproximei e me abaixei para examinar aquilo. Quando fiquei apoiado sobre um dos joelhos, pensei ter ouvido novamente aquela respiração. Então me abaixei ainda mais. Olhei debaixo da cama.
Deitado ali, me encarando diretamente, estava um homem de meia idade. Eu gritei e caí para trás, me apoiando nas mãos. O homem não se moveu, mas gritou: "Oi, está tudo bem?" Eu tentava me levantar e correr, mas sentia como se estivesse preso em areia movediça. Ele continuava repetindo: "Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem." Corri escada abaixo, peguei meu telefone, entrei no carro e fui embora. Perto da minha casa havia uma lanchonete que funcionava 24 horas por dia. Dirigi até lá e entrei em completo estado de raiva. Liguei para a polícia. Eles enviaram uma viatura para verificar se eu estava bem e outras equipes para minha casa. Quando chegaram lá, não havia ninguém. Os policiais revistaram a casa inteira minuciosamente, mas não encontraram o homem. Tudo o que encontraram foram várias garrafas de água vazias e um pequeno travesseiro escondido atrás de uma das vigas do sótão. Acabei ficando quase um mês hospedado em um motel. Eu estava apavorado demais para voltar para casa. Depois disso, gastei muito dinheiro instalando sistemas de vigilância. Já se passou um ano e aquela pessoa nunca mais apareceu. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Gostaria de compartilhar uma história que não aconteceu comigo, mas com a minha mãe, quando ela tinha 16 anos. Tudo isso aconteceu em 1993. Naquela época, minha mãe vivia com os pais e seus 4 irmãos mais novos em uma casa térrea localizada em uma rua bastante antiga. A família levava uma vida simples, mas tudo começou a mudar por causa de uma pessoa muito próxima deles. Havia uma senhora que inicialmente era apenas uma cliente muito fiel da minha avó, que a conheceu por meio do trabalho. Com o passar do tempo, porém, ela se tornou alguém extremamente querida e importante para toda a família. A relação entre eles cresceu tanto que anos depois já a consideravam praticamente parte da família. Esse carinho também era recíproco. Em determinado momento, percebendo as condições em que meus avós e seus filhos viviam, essa mulher fez uma proposta muito generosa. Ela ofereceu uma casa de sua propriedade, localizada no centro da cidade, para que os 7 pudessem morar ali pelo tempo que considerassem necessário. Afinal, a residência já estava desocupada havia bastante tempo. Quando a família se mudou para o novo lar, a mudança foi radical. A casa era enorme, tinha 2 andares, vários quartos, um escritório e até um jardim. Mesmo com todo aquele espaço, ficou decidido que os 4 irmãos da minha mãe dividiriam 2 quartos, enquanto ela, por ser a mais velha, ficaria sozinha em um dormitório localizado no térreo. Agora, deixando de lado todo esse contexto, entrarei na parte estranha da história. Pouco tempo depois da mudança, o irmão mais novo da minha mãe, que tinha apenas 3 anos de idade, começou a passar as tardes brincando sozinho no jardim com seus soldadinhos de brinquedo. Sempre que alguém perguntava o que ele estava fazendo, respondia que estava brincando com um amigo, a quem chamava simplesmente de o comandante. Naturalmente, ninguém deu muita importância ao assunto. Afinal, ele era apenas uma criança pequena e poderia muito bem estar usando a imaginação. Assim se passaram as primeiras 2 semanas na nova casa, com meu tio mais novo afirmando todos os dias que brincava com esse tal comandante. Até que certa tarde, sem qualquer aviso, ele começou a chorar desesperadamente no jardim. O choro era tão intenso e inconsolável que todos que estavam dentro da casa correram imediatamente para ver o que havia acontecido. Quando chegaram, perceberam que ele parecia estar bem. Não havia sinais de que tivesse se machucado ou sofrido algum acidente. Ainda assim, continuava chorando sem parar, repetindo entre os soluços:
O comandante foi embora, e nunca mais vai voltar. Tentando acalmá-lo, minha avó pediu que ele mostrasse para onde seu amigo havia ido. Então, meu tio a conduziu até uma cerca que existia no terreno. Ao chegar lá, apontou para além dos limites da propriedade e disse que o amigo tinha partido naquela direção. Confusa, mas ao mesmo tempo intrigada, minha avó perguntou como era aquele amigo. A resposta deixou todos os presentes misturando medo e confusão. Meu tio começou a descrever o comandante como um menino do mesmo tamanho que ele, mas com os dentes completamente apodrecidos e usando sempre um gorro vermelho muito grande na cabeça. O motivo da reação de todos foi simples. Mesmo tendo apenas 3 anos de idade, ele estava descrevendo algo que para qualquer um que escutasse, parecia muito com o Saci. O mais estranho é que ninguém jamais havia contado a ele histórias sobre qualquer lenda parecida, principalmente por causa da pouca idade que tinha. Mas as coisas não terminaram aí. Pouco tempo depois desse episódio, meu tio adoeceu repentinamente. No início parecia apenas desanimado. Perdeu o interesse pelos brinquedos e deixou de brincar. Depois começou a recusar comida. Em questão de poucos dias ficou tão debilitado que acabou acamado, extremamente magro e sem forças. Meus avós o levaram ao médico e seguiram corretamente todos os tratamentos e medicamentos prescritos. Mesmo assim, ele não apresentava nenhuma melhora. Desesperada, minha avó decidiu procurar uma curandeira para que ela realizasse uma limpeza espiritual. Por mais incrível que pareça, logo após a limpeza, meu tio recuperou completamente a vitalidade. Voltou a brincar, a comer normalmente e parecia ser novamente a mesma criança de antes. Entretanto, o mesmo não aconteceu com a casa. Durante os 3 meses seguintes, começaram a ocorrer fenômenos muito estranhos. Quase todas as madrugadas era possível ouvir pequenas pisadas vindas do andar superior, como se uma criança estivesse correndo rapidamente pelo corredor. Segundo minha mãe, essas passadas às vezes vinham acompanhadas por sussurros baixos e incompreensíveis. O mais perturbador era que sempre que alguém criava coragem para subir e verificar quem estava produzindo aqueles sons, tanto as passadas quanto os sussurros pararam imediatamente. O desfecho de toda essa situação aconteceu em uma noite em que todos já estavam dormindo. De repente, uma gargalhada aguda e extremamente estridente ecoou por toda a casa. Num primeiro momento, minha mãe pensou que algum de seus irmãos ainda estivesse acordado, apesar de todos serem obrigados a dormir às 9 da noite. Mas, quando saiu do quarto para descobrir o que estava acontecendo, encontrou seus 4 irmãos também do lado de fora dos respectivos quartos, olhando nervosamente para todos os lados. Eles estavam pálidos, tremendo de medo, e ao vê-la, fizeram apenas uma pergunta. Você também consegue ouvir essa risada? Depois daquela noite, nenhum deles quis voltar a colocar os pés no 2º andar. Digo que esse foi o desfecho porque após essa última experiência, minha avó finalmente convenceu meu avô de que era melhor deixar aquela casa. Felizmente, pouco tempo depois, encontraram outro lugar para morar. E segundo minha mãe, assim que deixaram aquela residência para trás, foi como se a paz tivesse voltado às suas vidas. Foi justamente essa sensação que os fez acreditar que realmente existia algo naquela casa. Algo sombrio, ou talvez até maligno. E por isso passaram a agradecer por nunca mais precisarem voltar àquele lugar.